E se tudo que você ama desaparecesse em apenas um dia, você ainda amaria a Deus? E se de manhã você acordasse com sua família ao redor, seu trabalho estável, sua saúde plena, e ao anoitecer tudo isso tivesse sido arrancado de você, como seria a sua resposta ao céu? Essa pergunta não é apenas teórica, não é apenas um exercício de imaginação. Ela aconteceu de verdade, com um homem de carne e osso, com sentimentos como os seus, com sonhos como os seus, com medos como os seus. E a forma como ele reagiu desafiou todas as expectativas humanas e revelou o que significa amar a Deus, não pelo que ele dá, mas por quem ele é. Hoje vamos caminhar juntos por uma história que vai muito além de sofrimento e restauração. Vamos mergulhar na jornada mais intensa de fé já registrada na história da humanidade. Vamos conhecer um homem que perdeu absolutamente tudo que tinha valor em sua vida terrena e ainda assim escolheu adorar. Vamos entender como é possível transformar a dor mais profunda em louvor mais sincero. E principalmente vamos descobrir o que acontece quando Deus permite que tudo desmorone ao nosso redor. Não vou te dar respostas prontas ou fórmulas mágicas. Vou te convidar para uma conversa, para uma reflexão que vai tocar no lugar mais profundo do seu coração. Naquele espaço onde você guarda seus medos mais secretos sobre perda, sobre abandono, sobre o silêncio de Deus nas tempestades da vida. Imagine por um momento a vida perfeita. Não aquela perfeição de contos de fadas, mas a perfeição possível, a felicidade real que você consegue construir com suas próprias mãos e bênçãos de Deus. Imagine acordar todos os dias sabendo que sua família está segura, que suas necessidades estão supridas, que você construiu algo sólido ao longo dos anos. Imagine o aroma do café pela manhã, o som das vozes que você ama enchendo a casa, a sensação de propósito quando sai para trabalhar, a paz de saber que está no caminho certo. Agora imagine tudo isso sendo arrancado de você como uma cortina rasgada pela tempestade. Imagine receber uma ligação atrás da outra, cada uma trazendo uma notícia pior que a anterior. Imagine o chão desaparecendo sob seus pés, o ar faltando nos seus pulmões, o mundo girando enquanto você tenta se segurar em algo, em qualquer coisa. Imagine a sensação de um espelho se estilhaçando em 1000 pedaços diante dos seus olhos, e cada pedaço refletindo algo precioso que você acabou de perder. É nesse lugar de dor impossível, nesse abismo onde a lógica não alcança e a razão não consola, que vamos entrar hoje. Se você ficar comigo até o final dessa jornada, eu prometo que não vou apenas te contar uma história antiga. Vou te mostrar como essa história pode trazer consolo para sua alma hoje, agora, nesse exato momento da sua vida. Vou te revelar segredos espirituais sobre como enfrentar as tempestades sem perder a fé, sobre como adorar quando tudo dentro de você quer desistir, sobre como encontrar Deus justamente quando Ele parece mais distante. E principalmente, vou te mostrar que o sofrimento que você está enfrentando, ou que já enfrentou, ou que talvez ainda vai enfrentar, não é o fim da história. Há esperança do outro lado da dor. Há restauração além das cinzas. Há um propósito divino mesmo nas provações que parecem não fazer sentido nenhum. Vamos começar conhecendo o protagonista dessa história. Seu nome era Jó. Um nome curto, simples, fácil de pronunciar. Mas por trás desse nome havia um homem extraordinário. Ele não era perfeito no sentido de ser um robô sem falhas, mas era íntegro. Sabe o que isso significa? Significa que ele era inteiro, completo, verdadeiro. O que ele mostrava por fora era o que ele era por dentro. Não havia máscaras, não havia fachadas. Ele temia a Deus de verdade. Não apenas nos domingos ou quando estava na presença de outras pessoas religiosas, mas em cada momento da sua vida. E mais do que isso, ele se desviava do mal. Não esperava o mal bater na porta para então decidir resistir. Ele fugia, se afastava, construía sua vida em outro caminho. Jó tinha uma família linda, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Imagine a mesa da casa dele nas reuniões familiares, o barulho das conversas, as risadas, os planos para o futuro. Ele tinha propriedades vastas, rebanhos imensos, servos fiéis.
Mas tudo isso não era fruto de desonestidade ou exploração. Era resultado de trabalho duro, sabedoria e, principalmente, das bênçãos de Deus sobre uma vida dedicada ao bem. A Bíblia diz que ele era o maior de todos os homens do Oriente, não apenas em riqueza, mas em reputação, em caráter, em influência. Quando Jó falava, as pessoas escutavam. Quando Jó precisava, as pessoas ajudavam. Quando Jó passava, as pessoas respeitavam. Mas sabe o que me chama mais atenção na vida de Jó? Não é o que ele tinha, mas o que ele fazia com o que tinha. Toda vez que seus filhos faziam festas, e eles faziam muitas porque eram jovens e prósperos, Jó acordava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada um deles. Ele orava, intercedia, cobria seus filhos com orações preventivas, porque dentro dele havia um temor santo, uma preocupação de pai que não queria ver seus filhos se afastarem de Deus. Essa imagem é poderosa. Um homem bem-sucedido, influente, poderoso, ajoelhado na madrugada orando pelos filhos. Isso mostra onde estava o coração de Jó. Não estava preso nas posses, estava amarrado nas pessoas. Não estava focado em acumular mais, estava preocupado em proteger o que realmente importava. E é exatamente nesse ponto que a história toma um rumo inesperado. Porque lá no mundo espiritual, em uma dimensão que nossos olhos não conseguem ver, mas que é mais real que tudo que tocamos, estava acontecendo uma conversa. Deus estava reunido com os anjos, e entre eles apareceu também Satanás. Não vou entrar em detalhes teológicos complicados sobre quem é Satanás ou como ele tem acesso ao trono de Deus. O que importa aqui é o que aconteceu nessa conversa. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e Satanás respondeu que estava passeando pela terra, observando. Então Deus fez uma pergunta que mudaria tudo. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Era um elogio divino. Era Deus, o Criador do universo, destacando um ser humano diante de toda a corte celestial. Mas Satanás, que é o acusador por natureza, não deixou por menos. Ele respondeu com uma acusação venenosa que ecoou através dos séculos. É por nada que Jó teme a Deus? Você não colocou uma cerca de proteção ao redor dele, da família dele, de tudo que ele tem? Você não abençoou tudo que ele faz? Experimente tirar tudo isso dele e veja se ele não vai te amaldiçoar na sua face. Essa acusação é profunda e dolorosa porque ela questiona a motivação de toda a adoração. Satanás estava dizendo que Jó só amava a Deus por causa dos benefícios, que sua fé era uma transação comercial, que se os presentes parassem de vir, o louvor pararia de subir. E aqui chegamos em um ponto que preciso pausar e te perguntar algo pessoal. Por que você serve a Deus? Por que você ora? Por que você vai à igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você busca viver uma vida cristã? É porque você espera receber algo em troca? Saúde, prosperidade, proteção, realização de sonhos? Ou é porque você genuinamente ama a Deus por quem Ele é, independente do que Ele faz ou deixa de fazer por você? Não estou julgando, estou apenas te convidando a olhar para dentro com honestidade. E então Deus fez algo que até hoje causa debates acalorados entre teólogos e dúvidas profundas no coração de quem sofre. Ele permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, com uma única condição. Não poderia tocar nele mesmo, na vida de Jó. Era como se Deus estivesse dizendo: está bem, você acha que a fé dele é superficial? Vamos ver. Tire tudo, mas não encoste nele. E aqui precisamos entender algo crucial sobre Deus que muitas vezes nos escapa. Deus permitir não é o mesmo que Deus causar. Deus não foi o autor da tragédia que estava prestes a acontecer. Mas ele permitiu, porque tinha confiança em Jó, porque sabia que a fé daquele homem era genuína, porque havia um propósito maior sendo tecido nas sombras dessa provação terrível. E então chegou aquele dia que Jó nunca esqueceria pelo resto de sua longa vida. Começou como qualquer outro dia. O sol nasceu do mesmo jeito. Os pássaros cantaram do mesmo jeito. A rotina seguia seu curso normal. Jó não tinha como saber que antes daquele sol se pôr, sua vida inteira estaria destruída. Não houve sinais no céu, não houve avisos, não houve preparação. A tragédia chegou de repente, como um raio em dia claro.
como um terremoto sem tremores prévios. O primeiro mensageiro chegou correndo, ofegante, com o rosto marcado pelo terror. As palavras saíram atropeladas da sua boca. Os bois estavam arando e as jumentas pastando perto deles, quando os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos à espada e só eu escapei para contar. Enquanto Jó ainda estava processando essa notícia, tentando entender a extensão da perda, outro mensageiro chegou. Esse estava até mais apavorado que o primeiro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Consumiu tudo, e só eu escapei para contar. 2 golpes seguidos. 2 perdas massivas. Mas ainda havia esperança, ainda havia outras propriedades, ainda havia a família. Só que a tempestade estava apenas começando. Um terceiro mensageiro surgiu no horizonte correndo com desespero. Os caldeus formaram 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram. Mataram os servos à espada. E só eu escapei para contar. 3 mensageiros, 3 tragédias, 3 perdas devastadoras. Você consegue imaginar a sensação? É como se o chão estivesse sendo arrancado pedaço por pedaço debaixo dos seus pés. É como se cada palavra fosse um soco no estômago, tirando todo o ar dos pulmões. Mas o pior ainda estava por vir. E quando eu digo pior, é porque não existe palavra na língua portuguesa que capture adequadamente o horror do que estava prestes a ser revelado. Um 4º mensageiro chegou. E esse, diferente dos outros, não falou de bens materiais. Esse trouxe uma notícia que rasga a alma de qualquer pai, de qualquer mãe. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e todos morreram. Só eu escapei para contar. Pare por um momento e deixe essa informação penetrar. Todos morreram. Todos os 10 filhos, de uma só vez, em um único momento. A casa inteira desabou sobre eles enquanto estavam reunidos, felizes, celebrando a vida. Imagine ser Jó recebendo essa notícia. Imagine ouvir que todos os seus filhos, aqueles por quem você orava toda madrugada, aqueles que você criou, educou, amou, ensinou, protegeu durante anos, todos eles foram tirados de você em questão de segundos. Não sobrou nenhum. Não houve sobreviventes. Não há sequer corpos para você se despedir adequadamente. Tudo aconteceu tão rápido, tão violentamente, tão definitivamente. Nesse momento, o que você acha que passou pela cabeça de Jó? Raiva, revolta, desespero absoluto, vontade de gritar até a garganta sangrar, vontade de questionar Deus, de exigir explicações, de jogar toda a fé pela janela e declarar que nada disso faz sentido. Porque se foi isso que passou pela sua cabeça imaginando a situação, você está absolutamente certo em sentir assim. Não há nada de errado em sentir a dor, em questionar, em se revoltar diante da injustiça do sofrimento. Jó era humano como você. Ele não era feito de pedra. Ele não tinha um coração de ferro que não sentia dor. Pelo contrário, ele sentiu tudo, cada grama de dor, cada gota de desespero. A Bíblia registra que Jó levantou-se, rasgou suas vestes e rapou sua cabeça. Esses eram sinais de luto profundo na cultura dele. Era a maneira de expressar externamente a dor interna que estava dilacerando sua alma. Ele não fingiu estar bem. Ele não colocou uma máscara de espiritualidade falsa e disse: "Está tudo bem, Deus sabe o que faz", com um sorriso forçado. Não. Ele demonstrou sua dor. Ele lamentou. Ele chorou. E isso é importante que você entenda, porque às vezes a igreja ensina que ser espiritual é não sentir dor, é estar sempre alegre, é nunca questionar. Mas Jó nos ensina o contrário. Ser espiritual é ser honesto com Deus sobre o que você está sentindo. Mas depois de expressar sua dor, depois de rasgar as vestes e rapar a cabeça, Jó fez algo que desafia toda a lógica humana. Algo que calou a boca de Satanás naquele momento. Algo que trouxe glória a Deus mesmo no meio da maior tragédia. A Bíblia diz que ele se lançou em terra e adorou. Ele adorou. No pior dia da sua vida, no momento de maior dor, quando tudo havia sido arrancado dele, quando não fazia sentido nenhum, quando seria completamente compreensível se ele amaldiçoasse a Deus,
Ele escolheu adorar. E as palavras que saíram da sua boca naquele momento ficaram registradas para sempre. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Você entende a profundidade dessa declaração? Jó estava dizendo que tudo o que ele tinha, tudo o que ele havia construído, todos os seus filhos, toda a sua prosperidade, nada disso era realmente dele. Tudo era emprestado. Tudo vinha de Deus. E se Deus deu, Deus tinha o direito de tirar. Isso não significa que Deus foi cruel ou injusto. Significa que Jó reconheceu a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre sua própria vida. E mesmo diante disso, mesmo reconhecendo que Deus havia permitido aquela tragédia, ele escolheu bendizer o nome do Senhor. Ele escolheu adorar. Agora eu preciso te perguntar algo muito importante, e quero que você seja completamente honesto comigo e consigo mesmo. Se isso acontecesse com você, qual seria a sua reação? Se em um único dia você perdesse tudo que te dá segurança, tudo que te traz alegria, todas as pessoas que você mais ama nesse mundo, você conseguiria adorar? Você conseguiria bendizer o nome do Senhor? Ou você amaldiçoaria, se revoltaria, abandonaria a fé e decidiria que um Deus que permite isso não merece ser adorado? Não estou perguntando o que você acha que deveria responder. Estou perguntando o que você honestamente responderia. Porque a verdade é que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, não temos certeza de como reagiríamos. A fé que confessamos nos dias de sol pode desaparecer nos dias de tempestade. A adoração que sobe fácil quando tudo está bem pode silenciar quando tudo desmorona. E é exatamente por isso que a história de Jó é tão importante para nós hoje. Porque ela não é apenas sobre um homem que viveu há milhares de anos atrás. É sobre você e eu. É sobre como nossa fé responde quando é testada de verdade. É sobre descobrir se amamos a Deus pelos presentes ou pelo presente maior, que é o próprio Deus. É sobre aprender que a adoração verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. A adoração verdadeira brota de um coração que reconhece quem Deus é, independente do que está acontecendo ao redor. Mas a história não termina aí. Porque se você acha que perder todos os bens e todos os filhos em um dia já é o limite do sofrimento humano, prepare-se. A provação de Jó estava apenas começando. Satanás não ficou satisfeito. Ele viu que Jó não amaldiçoou a Deus, viu que a fé dele permaneceu firme e decidiu pedir mais uma chance. Voltou à presença de Deus e disse: pele por pele, tudo o que o homem tem, dará por sua vida. Mas estenda sua mão e toque nos ossos e na carne dele, e verá se ele não te amaldiçoa na tua face. E mais uma vez, de forma que assusta e confunde, Deus permitiu. Disse a Satanás: ele está em suas mãos, mas poupe a vida dele. E então uma doença terrível, dolorosa, humilhante, atingiu Jó. Seu corpo inteiro foi coberto de feridas malignas, desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Imagine a coceira insuportável, a dor que não cessa, a pele que se rompe e sangra. Jó foi reduzido a sentar no meio das cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica quebrada, tentando encontrar algum alívio para um sofrimento que não tinha fim. Ele havia perdido tudo: as propriedades, os servos, os animais, os filhos. E agora estava perdendo também a saúde, a dignidade, a aparência. As pessoas que antes o respeitavam agora passavam longe dele com nojo. Os amigos que antes o admiravam agora o olhavam com suspeita, pensando que pecado terrível ele teria cometido para merecer tal castigo. Até sua própria esposa, que estava passando pela mesma dor, que havia perdido os mesmos filhos, chegou perto dele e disse palavras amargas: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pense na solidão desse momento. A única pessoa que deveria estar ao lado dele, consolando, chorando junto, enfrentando a tempestade ao lado, essa pessoa estava dizendo para ele desistir de Deus e morrer. Ela não estava sendo má ou cruel. Ela estava tão destruída pela dor que não conseguia mais acreditar que valeria a pena continuar. Para ela, a morte seria um alívio para o sofrimento. E talvez ela também estivesse morrendo por dentro vendo o marido, aquele homem forte que sempre cuidou da família, reduzido àquela condição miserável.
Mas Jó respondeu a ela com palavras que revelam a profundidade da sua fé. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, mas não aceitaremos o mal. Mesmo ali, mesmo naquele fundo do poço, mesmo quando tudo indicava que Deus o havia abandonado, Jó se recusou a soltar a mão de Deus. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não tinha respostas. Ele não conseguia ver propósito naquela dor. Mas ele escolheu continuar confiando. E aqui está uma verdade poderosa que preciso te dizer hoje. Fé não é ter todas as respostas. Fé não é entender o plano de Deus perfeitamente. Fé não é estar sempre alegre e nunca questionar. Fé é escolher confiar quando não há razão lógica para confiar. Fé é segurar na mão de Deus quando você não consegue ver o caminho à frente. Fé é adorar na dor, chorar na presença de Deus, mas não abandoná-lo, questionar, mas não desistir. Jó nos ensina que você pode estar com raiva, pode estar confuso, pode estar desesperado, e ainda assim, manter sua fé. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Nesse ponto da história, 3 amigos de Jó ouviram sobre tudo o que havia acontecido com ele e decidiram visitá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram de longe, combinaram de se encontrar, e quando finalmente viram Jó de longe, nem o reconheceram. Ele estava tão desfigurado pelo sofrimento que parecia outra pessoa. E quando perceberam que era ele, eles rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre as cabeças e sentaram-se no chão com ele por 7 dias e 7 noites. E ninguém disse uma palavra, porque viram que o sofrimento dele era grande demais para palavras. Essa é uma das cenas mais lindas e mais tristes da Bíblia ao mesmo tempo. Linda porque mostra amigos que deixaram suas vidas, viajaram longas distâncias, apenas para sentar com um amigo em sofrimento. Eles não tinham soluções, não tinham respostas, mas tinham presença. E às vezes, presença é tudo que alguém em dor precisa. Alguém que apenas sente junto, que chora junto, que está ali. Mas também é triste porque, como veremos depois, esses mesmos amigos que começaram tão bem vão acabar trazendo mais dor a Jó, com suas palavras cheias de julgamento e acusações vazias. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança e consolo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão continuar trazendo reflexões profundas sobre fé, sobre Deus, sobre como viver essa vida cristã de forma real e honesta. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor, de perda, de incerteza, de sofrimento. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que há esperança, que Deus não abandonou. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a palavra de conforto que ela precisa hoje. Pode ser a semente de esperança que vai florescer no coração dela nos próximos dias. E por fim, use os comentários aqui embaixo para me contar o que você sentiu, o que essa mensagem despertou em você, que parte da história de Jó mais tocou seu coração. Eu quero muito saber a sua experiência, quero ler seu testemunho, quero entender como essa mensagem está impactando sua vida. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada juntos, e cada palavra que você compartilha pode encorajar outra pessoa que está lendo também. Enquanto Jó estava sentado ali nas cinzas, com o corpo coberto de feridas, com a alma esmagada pelo peso de perdas inimagináveis, ele começou a processar tudo o que havia acontecido. E como todo ser humano em sofrimento, ele começou a questionar, começou a buscar explicações, começou a olhar para dentro, para fora, para cima, tentando entender o porquê de tudo aquilo. Ele revisou sua vida inteira na memória, procurando algum pecado escondido, alguma falha grave que justificasse tal punição. Mas não encontrou nada. E isso tornou o sofrimento ainda mais confuso, ainda mais doloroso. Porque quando você sofre e sabe que fez algo errado, pelo menos há uma explicação. Mas quando você sofre e sua consciência está limpa, quando você viveu uma vida íntegra,
e ainda assim é esmagado pela dor. A confusão é quase insuportável. Jó começou a falar, a expressar sua angústia. E suas palavras eram cruas, honestas, desesperadas. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Disse que teria sido melhor nunca ter existido. Questionou por que Deus dá vida a quem está em amargura, a quem preferiria morrer. Essas não são palavras de um homem com fé fraca. São palavras de um homem em dor profunda, sendo brutalmente honesto com Deus. E Deus não o fulminou por isso. Deus não o castigou por questionar. Deus ouviu, porque Deus sabe que somos pó, que somos frágeis, que temos limites. E aqui está outra verdade libertadora que quero te dar hoje. Deus é grande o suficiente para lidar com suas perguntas. Você não precisa fingir que está bem quando não está. Você não precisa esconder sua raiva, sua confusão, sua dor. Deus prefere sua honestidade bruta à sua religiosidade falsa. Jó gritou sua angústia para os céus, e Deus não se ofendeu. Pelo contrário, Deus honrou essa honestidade. Então, se você está passando por algo difícil agora, se tem perguntas que parecem não ter respostas, se está com raiva de Deus porque não entende por que Ele permitiu algo doloroso na sua vida, saiba que você pode falar isso para Ele. Pode gritar, pode chorar, pode questionar. Ele aguenta. Ele entende. Ele está perto de você mesmo quando parece distante. A jornada de Jó estava apenas no começo. Ele ainda teria longos diálogos com seus amigos, ainda passaria por mais questionamentos, ainda mergulharia mais fundo na dor antes de encontrar consolo. Mas já nesse início, já nessa apresentação da história, podemos ver algo poderoso se formando. Uma fé que não depende de bênçãos, uma adoração que não é negociável, um amor por Deus que sobrevive até mesmo quando tudo que amamos é tirado de nós. E essa fé, essa adoração, esse amor, é o que Deus está buscando em cada um de nós. Depois daqueles 7 dias de silêncio, depois de todo aquele tempo sentado nas cinzas processando a dor, Jó finalmente abriu a boca. E quando ele falou, as palavras que saíram revelaram o tamanho do abismo onde sua alma havia caído. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não amaldiçoou a Deus, como Satanás havia previsto, mas amaldiçoou o dia em que veio ao mundo, desejando que aquele dia nunca tivesse existido, que aquela noite tivesse sido estéril, que nunca tivesse havido um anúncio de nascimento. Ele disse que preferia as trevas àquela luz, que preferia nunca ter respirado a ter que respirar aquela dor. Essas palavras podem chocar quem espera que fé seja sinônimo de aceitação passiva e silenciosa. Mas a verdade é que Jó estava sendo mais real, mais humano, mais honesto do que a maioria de nós tem coragem de ser. Ele não estava fingindo estar bem para manter as aparências. Ele não estava sorrindo através das lágrimas dizendo que estava tudo sob controle. Ele estava despedaçado e admitiu isso. E há uma liberdade tremenda nessa honestidade. Porque quando você para de fingir, quando você finalmente admite que está destruído, é aí que a cura verdadeira pode começar. Não antes. Você já chegou nesse ponto? Naquele lugar onde a dor é tão grande que você questiona se valeu a pena nascer? Onde você olha para a sua vida e se pergunta por que teve que passar por aquilo, por que não poderia ter sido poupado daquela dor específica? Talvez você nunca tenha verbalizado isso em voz alta porque teve medo de parecer fraco, de parecer sem fé. Mas no fundo do seu coração, nas horas mais escuras da madrugada, quando você está sozinho com seus pensamentos, esses questionamentos já surgiram. E tudo bem. Você não está sozinho nessa luta. Jó, um dos homens mais fiéis que já pisaram nesta terra, também passou por isso. Os amigos de Jó ouviram tudo o que ele disse. E então começaram a falar, um por um, tentando explicar o inexplicável, tentando encaixar o sofrimento de Jó em suas caixinhas teológicas bem arrumadas. Elifaz foi o primeiro. Ele começou gentil, quase respeitoso, mas logo revelou o que realmente pensava. Ele disse a Jó que ninguém que fosse inocente jamais havia perecido, que aqueles que plantam maldade, colhem maldade. A mensagem nas entrelinhas era clara. Jó, você deve ter feito algo errado. Ninguém sofre assim sem motivo. Examine sua vida, encontre o pecado escondido, confesse e tudo ficará bem.
Essa lógica parece fazer sentido à primeira vista. Vivemos em um mundo de causa e efeito. Plantamos e colhemos. Trabalhamos e recebemos salário. Comemos demais e engordamos. Faz sentido pensar que sofrimento seja sempre resultado de pecado, mas Jó nos ensina que a vida espiritual é mais complexa que essa matemática simples. Nem todo sofrimento é castigo. Nem toda dor é consequência de escolhas ruins. Às vezes, pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas que amam a Deus de verdade passam por provações terríveis sem que haja uma explicação clara, sem que haja um pecado específico sendo punido. E aqui está uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo hoje. Quando você vê alguém sofrendo, qual é a sua primeira reação? Você assume que a pessoa fez algo errado, que está colhendo o que plantou, que merece de alguma forma o que está passando? Ou você consegue ver além dessa teologia simplista e reconhecer que o sofrimento é um mistério complexo, que nem sempre tem explicações fáceis? Porque a forma como você responde a essa pergunta determina se você será um consolador ou um acusador na vida de quem está em dor. Bildade foi o próximo a falar, e ele foi ainda mais duro que ele faz. Disse que Deus não perverte a justiça, que se os filhos de Jó morreram, foi porque pecaram, e que se o próprio Jó buscasse a Deus com sinceridade, certamente seria restaurado. Imagine a crueldade dessas palavras. Jó acabara de perder todos os seus 10 filhos de forma trágica e repentina. E agora seu amigo estava dizendo que eles mereceram morrer por causa de seus pecados. Que dor mais profunda pode existir para um pai do que ouvir isso? Não bastava carregar o luto. Agora tinha que carregar também a acusação de que seus filhos eram pecadores, que mereceram o castigo divino. Quantas vezes fazemos isso com pessoas em sofrimento? Quantas vezes, em nome de defender a justiça de Deus, acabamos jogando sal nas feridas de quem já está sangrando? Quantas vezes nossa teologia bem estruturada se torna uma arma que fere ao invés de um bálsamo que cura? A verdade é que os amigos de Jó estavam mais preocupados em defender suas ideias sobre Deus do que em consolar um amigo destroçado. Eles tinham respostas prontas para tudo, mas não tinham compaixão. Tinham conhecimento teológico, mas não tinham amor. E conhecimento sem amor é barulho. É ruído que machuca. Zofar veio depois e foi o mais agressivo dos 3. Disse que Deus estava sendo misericordioso demais com Jó, que ele merecia sofrer ainda mais pelo tanto de maldade que havia cometido. Acusou Jó de hipocrisia, de falar muito sem saber nada, de tentar se justificar diante de Deus quando deveria estar se arrependendo. 3 amigos, 3 discursos, 3 facas sendo enfiadas no coração de um homem que só precisava de um ombro para chorar. E Jó respondeu, não com raiva cega, mas com uma honestidade devastadora. Disse que seus amigos eram consoladores miseráveis, que suas palavras eram vento, que se eles estivessem no lugar dele e ele no lugar deles, ele saberia consolar de verdade. Ele implorou para que parassem de julgá-lo, para que entendessem que ele não estava sofrendo porque havia pecado. Ele sabia de sua própria integridade. Não era orgulho, era consciência limpa. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Jó então fez algo que ainda hoje arrepia qualquer um que lê suas palavras. No meio de toda aquela dor, de toda aquela confusão, de toda aquela escuridão, ele declarou uma verdade que atravessou séculos e chegou até nós hoje. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Você entende o que acabou de acontecer? Um homem sem saúde, sem família, sem bens, sem amigos verdadeiros, sem respostas, sem alívio para sua dor, de repente declara com convicção absoluta que seu Redentor vive. Ele não disse, eu espero que exista um Redentor. Não disse, talvez haja esperança. Ele disse, eu sei. Conhecimento firme, certeza inabalável. No lugar mais escuro que um ser humano pode estar, Jó encontrou uma luz. E essa luz tinha nome, Redentor. Alguém que viria e restauraria tudo. Alguém que vive. Alguém que no final de tudo ficaria de pé sobre a terra trazendo justiça e redenção. Jó não tinha como saber naquele momento que estava profetizando sobre Jesus Cristo. Não tinha como entender que milhares de anos depois,
Um Redentor de fato viria, viveria, morreria e ressuscitaria para trazer redenção a todos que sofrem. Mas de alguma forma, no fundo da sua alma, ele sabia. Ele tinha esperança quando não havia motivo lógico para ter esperança. E você? Quando tudo desmorona ao seu redor, quando as pessoas em quem você confiava te decepcionam, quando as respostas não vêm e a dor não passa, você ainda consegue dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Você consegue manter acesa essa chama de esperança quando todos os ventos da vida tentam apagá-la? Porque é fácil ter fé quando tudo está indo bem. É fácil louvar quando as bênçãos estão caindo do céu. Mas manter a fé quando tudo indica que Deus te abandonou, manter a esperança quando tudo ao redor é escuridão, isso é fé verdadeira. Isso é o que separa adoradores de conveniência de adoradores de verdade. Os diálogos entre Jó e seus amigos continuaram por longos capítulos. Eles iam e voltavam nas mesmas acusações, e Jó ia e voltava em sua defesa. Era um ciclo doloroso e exaustivo. Os amigos insistiam que Jó precisava se arrepender de pecados que ele não havia cometido. E Jó insistia em sua inocência, não por orgulho, mas porque era verdade. Ele não estava dizendo que era perfeito, mas estava dizendo que não havia feito nada que justificasse aquele nível de sofrimento. E ele estava certo, porque lá no início da história, o próprio Deus havia declarado que Jó era íntegro e reto. O problema não estava em Jó. O problema estava na teologia limitada dos amigos dele. Há uma lição profunda aqui para todos nós. Nem sempre o que parece fazer sentido teologicamente é verdade. Nem sempre nossas doutrinas bem organizadas capturam a complexidade da realidade de Deus. Às vezes, Deus age de formas que desafiam nossa lógica, que quebram nossas fórmulas, que explodem nossas caixinhas. E quando isso acontece, temos duas escolhas. Podemos nos apegar às nossas ideias e julgar quem não se encaixa nelas, como fizeram os amigos de Jó. Ou podemos ter a humildade de admitir que não sabemos tudo, que o caminho de Deus é mais alto que nosso caminho, que há mistérios que nossa mente finita não consegue compreender completamente. Jó estava aprendendo isso da forma mais difícil possível. Ele estava descobrindo que servir a Deus não é um contrato onde você cumpre sua parte, e Deus automaticamente cumpre a dele com bênçãos materiais. Estava descobrindo que a vida com Deus é um relacionamento, e relacionamentos são complexos. Às vezes há estações de alegria e prosperidade, outras vezes há estações de dor e perda. E ambas são válidas. Ambas têm propósito. Ambas podem te aproximar mais de Deus se você deixar. Há um momento nos diálogos em que Jó expressa algo que ressoa com qualquer um que já passou por uma temporada difícil. Ele disse que se soubesse onde encontrar a Deus, iria até o tribunal dele e apresentaria seu caso. Exporia seus argumentos, encheria a boca de razões, descobriria o que Deus tinha a dizer. Mas o problema, disse Jó, é que quando ele ia para frente, Deus não estava lá. Quando ia para trás, não o percebia. Quando Deus agia à esquerda, Jó não o via. Quando se virava para a direita, não o encontrava. Era como se Deus estivesse escondido, como se tivesse desaparecido justo quando Jó mais precisava dele. Você já se sentiu assim? Você já procurou por Deus desesperadamente e teve a sensação de que Ele simplesmente não estava lá? Você já orou e sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias? Você já leu a Bíblia procurando conforto e encontrou apenas palavras mortas em uma página? Você já foi à igreja esperando encontrar Deus e saiu ainda mais vazio do que entrou? Esse sentimento de ausência divina é um dos mais dolorosos que um crente pode experimentar. Porque quando você está sofrendo e Deus parece silencioso, você se sente duplamente abandonado. Abandonado pelas circunstâncias e abandonado por Deus. Mas aqui está o que Jó descobriu, e o que você precisa descobrir também. Deus estar silencioso não significa que Deus está ausente. Deus não responder imediatamente não significa que Deus não se importa. Às vezes Deus fica em silêncio, porque está fazendo algo mais profundo do que você consegue ver. Às vezes Deus não responde porque a resposta que você precisa não é informação, é transformação. Você não precisa de uma explicação, você precisa de uma experiência com a presença dele. E essa experiência vem no tempo dele, não no seu.
Jó continuou sua jornada de dor e questionamento. E em determinado momento ele fez uma declaração que mostra o quanto sua fé estava sendo refinada. Mesmo que ele não percebesse, ele disse: "Mas ele sabe o caminho que eu percorro. Quando ele me provar, sairei como o ouro." Mesmo sem ver Deus, mesmo sem ouvir respostas, mesmo passando pelo fogo do sofrimento, Jó tinha convicção de que havia um propósito, que aquilo tudo não era aleatório, que Deus sabia exatamente o que estava acontecendo, e que no final, depois de todo o processo, ele sairia purificado como ouro. Ouro não se torna ouro sem fogo. Você sabia disso? O ouro bruto precisa ser derretido em altíssimas temperaturas para que as impurezas se separem. O ourives coloca o ouro no cadinho, acende o fogo e espera. Ele não se apressa. Ele sabe que se tirar o ouro cedo demais, as impurezas permanecerão. Então ele espera até que possa ver seu próprio reflexo na superfície do ouro derretido. Só então, ele sabe que está puro. Só então, ele retira do fogo. Deus é o ourives. Você é o ouro. E o sofrimento, por mais doloroso que seja, é o fogo que remove as impurezas, que revela o que é genuíno, que transforma você em algo mais precioso. Ninguém gosta de estar no fogo. Ninguém escolheria passar pelo que Jó passou. Mas há coisas em você que só podem ser reveladas, desenvolvidas e purificadas através da provação. Há níveis de fé que só podem ser alcançados quando você é forçado a confiar sem ver. Há profundidades de relacionamento com Deus que só podem ser descobertas quando tudo mais é removido e só resta Ele. Jó estava descobrindo essas verdades, não teoricamente, mas experimentalmente. Não em um sermão, mas em sua própria carne e alma. Durante todo esse tempo de sofrimento e diálogo, Jó também estava lutando com perguntas profundas sobre justiça. Ele olhava ao redor e via pessoas más prosperando. Via gente desonesta, cruel, que explorava os pobres, que rejeitava a Deus. E essas pessoas estavam vivendo tranquilas, felizes, cheias de saúde e riqueza. Enquanto ele, que havia vivido uma vida íntegra, estava destruído. Onde estava a justiça nisso? Por que os maus prosperam e os justos sofrem? É uma pergunta antiga que até hoje não tem resposta fácil. E talvez você também esteja lutando com essa pergunta agora. Talvez você conheça pessoas que não ligam para Deus, que vivem de qualquer jeito, que fazem escolhas ruins e egoístas, e ainda assim parecem estar indo muito bem na vida. Enquanto você, que tenta viver certo, que ora, que se esforça para fazer a coisa certa, está passando por dificuldades terríveis. Não parece justo, parece? E não é justo, pelo menos não na nossa medida de justiça. Mas Deus não mede justiça como nós medimos. Deus vê além desta vida. Deus sabe que prosperidade temporária não é bênção se leva à perdição eterna. Deus sabe que sofrimento temporário não é maldição se leva à glória eterna. Jó estava aprendendo a confiar em uma justiça maior que ele podia ver. Estava aprendendo que suas perguntas não precisavam de respostas imediatas. Estava aprendendo que dúvida e fé podem coexistir, que você pode questionar e ainda assim confiar. Essa é uma das lições mais libertadoras que podemos tirar da história de Jó. Você não precisa ter tudo resolvido em sua mente para ter fé em seu coração. Você pode estar confuso e ainda assim confiante. Pode estar cheio de perguntas e ainda assim cheio de esperança. E enquanto Jó lutava com todas essas questões, enquanto seus amigos continuavam acusando e ele continuava se defendendo, algo estava acontecendo no mundo espiritual que ele não podia ver. Satanás havia sido calado. A acusação de que Jó só servia a Deus por interesse havia sido completamente refutada. Jó havia perdido tudo e ainda mantinha sua integridade. A fé dele havia sido testada da forma mais extrema possível e havia resistido. Não perfeitamente, porque Jó era humano e expressou sua dor, sua raiva, sua confusão. Mas essencialmente, fundamentalmente, ele não soltou a mão de Deus. Agora quero te fazer uma pausa e convidar você a refletir sobre sua própria caminhada. Curtiu este vídeo? Então deixa sua curtida aqui porque isso nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com alguém que está enfrentando uma provação difícil agora.
Deixa nos comentários o que mais tocou você até aqui. Enquanto tudo isso acontecia, havia mais alguém observando e se preparando para falar. Um jovem chamado Eliú, que havia ficado em silêncio durante todos os diálogos, porque respeitava os mais velhos. Mas chegou um ponto em que ele não conseguiu mais ficar calado. Ele estava irado. Irado com Jó, porque ele se justificava em vez de justificar a Deus. Irado com os 3 amigos porque eles condenavam Jó sem oferecer verdadeiro consolo ou sabedoria. Então Eliú começou a falar. Os discursos de Eliú são diferentes dos outros 3 amigos. Ele trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Ele não acusou Jó de pecados secretos como os outros fizeram, mas ele repreendeu Jó por questionar a justiça de Deus, por exigir respostas, por colocar sua própria justiça acima da justiça divina. Eliú tentou mostrar a Jó que Deus é maior do que qualquer sofrimento humano, que seus caminhos são mais altos, que ele não deve satisfações a ninguém. Havia algo nos discursos de Eliú que era diferente dos outros. Ele não estava apenas tentando explicar o sofrimento de Jó através de fórmulas prontas. Ele estava tentando apontar para a grandeza de Deus, para o mistério divino que ultrapassa nosso entendimento limitado. Eliú falou sobre como Deus fala de muitas maneiras, mas os homens nem sempre percebem. Falou sobre sonhos, sobre visões, sobre sussurros no meio da noite. Falou sobre como Deus usa o sofrimento para desviar o homem do erro, para salvá-lo da cova, para preservar sua vida. Essa era uma perspectiva que Jó precisava ouvir. Não que o sofrimento dele fosse necessariamente para corrigi-lo de algo, porque já sabemos que Jó era íntegro. Mas Eliú estava mostrando que às vezes Deus usa a dor para nos transformar, para nos moldar, para nos levar a lugares espirituais que nunca alcançaríamos no conforto. É como quando você vai ao dentista. Ninguém gosta. Dói. É desconfortável. Você preferiria estar em qualquer outro lugar. Mas você sabe que se não tratar aquele dente agora, a dor futura será muito pior. Às vezes Deus permite dor presente para nos poupar de destruição futura. Mas mesmo com essa perspectiva mais equilibrada, Jó continuava sem respostas reais. Continuava sentado nas cinzas com o corpo coberto de feridas. Continuava sem seus filhos, sem suas propriedades, sem sua saúde. As palavras de Eliú eram filosoficamente interessantes, mas não curavam suas feridas, não traziam seus filhos de volta. Não explicavam por que um Deus bom permitiria que um homem bom sofresse tanto. E é exatamente nesse ponto, quando todas as vozes humanas já haviam falado, quando todos os argumentos já haviam sido expostos, quando Jó estava mais perdido e confuso do que nunca, que algo extraordinário aconteceu. Deus falou, não através de um amigo, não através de um profeta, não através de uma visão ou um sonho. Deus falou diretamente com Jó. E a forma como ele falou foi avassaladora. A Bíblia diz que Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho, de uma tempestade. Imagine a cena. Jó estava sentado ali, quebrado, destruído, questionando tudo. E de repente o céu escurece. O vento começa a soprar com força. A terra treme. E do meio dessa manifestação da natureza, vem a voz do Criador do universo. Mas aqui está algo que surpreende a maioria das pessoas que leem essa história. Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Nenhuma. Jó queria saber por que estava sofrendo. Deus não explicou. Jó queria entender o propósito de tudo aquilo. Deus não revelou. Jó queria justiça, queria respostas, queria razões. E Deus não deu nada disso. Em vez disso, Deus fez perguntas. Dezenas de perguntas. Perguntas que deixaram Jó completamente sem palavras. Deus começou dizendo, quem é esse que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Vou questioná-lo e você me responderá. E então começou uma série de perguntas que revelaram a distância infinita entre o Criador e a criatura, entre o eterno e o temporal, entre aquele que tudo sabe e aquele que quase nada sabe. Deus perguntou, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda, se é que você tem tanto entendimento. Quem determinou suas dimensões? Você sabe? Quem estendeu a linha de medir sobre ela? Sobre o que foram fixadas as suas bases?
Ou quem colocou sua pedra de esquina quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos se regozijavam? Você consegue sentir o peso dessas perguntas? Deus estava dizendo: Jó, antes de você me questionar sobre como eu governo o universo, me diga, onde você estava quando eu criei tudo isso? Quando eu falei e as estrelas apareceram, você estava lá? Quando eu tracei os limites dos oceanos? Quando eu estabeleci as órbitas dos planetas? Quando eu criei as leis da física que sustentam toda a realidade? Você participou disso? Você entende como funciona? Você poderia fazer melhor? E as perguntas continuaram, cada uma mais impressionante que a anterior. Deus perguntou se Jó já havia dado ordens amanhã ou mostrado à alvorada o seu lugar. Se já havia entrado nos depósitos de neve ou visto os depósitos de granizo. Se conseguia levantar a voz às nuvens para que águas em abundância o cobrissem. Se era capaz de enviar relâmpagos para que fossem e lhe dissessem onde estão. Se conseguia prover comida para os corvos quando seus filhotes clamam. Se sabia quando as cabras montesas dão cria, ou se havia observado as corças quando dão à luz seus filhotes. Cada pergunta era um lembrete de que Deus está no controle de coisas que Jó nem sequer começava a compreender. Desde os detalhes mais minúsculos da criação até os fenômenos mais grandiosos do universo, tudo estava sob o comando divino. E se Jó não entendia nem como funcionava a chuva, nem como os animais selvagens sobreviviam, nem os mistérios básicos da natureza ao seu redor, como ele poderia presumir questionar as decisões de Deus sobre sua vida? Mas Deus não estava sendo cruel. Não estava humilhando Jó apenas por humilhar. Estava fazendo algo muito mais profundo. Estava expandindo a perspectiva de Jó. Estava tirando o foco da dor individual e mostrando o panorama completo da grandeza divina. Era como se Deus estivesse dizendo: você está focado em suas perguntas, em seu sofrimento, em suas circunstâncias. Mas você esqueceu de olhar para quem eu sou. Você esqueceu de lembrar que o mesmo Deus que sustenta galáxias inteiras, que mantém os planetas em suas órbitas, que alimenta cada criatura viva, esse mesmo Deus está cuidando de você também. E isso não era uma fuga das perguntas de Jó. Era a resposta mais profunda possível. Porque às vezes a resposta que precisamos não é uma explicação detalhada do porquê. Às vezes a resposta que precisamos é uma revelação de quem. Não entender por que algo está acontecendo é suportável quando você sabe quem está no controle. Não ter respostas para suas perguntas é aceitável quando você confia em quem tem todas as respostas. E Jó estava tendo um encontro real, visceral, transformador com esse Deus. Você já passou por isso? Já teve aquele momento em que parou de exigir explicações e simplesmente se rendeu à grandeza de Deus? Aquele momento em que percebeu que suas perguntas, por mais legítimas que sejam, são pequenas demais diante de quem Deus é? Aquele momento em que a presença dele se tornou mais importante que as respostas dele? Porque é exatamente para esse lugar que Deus estava levando Jó. E é para esse lugar que Deus quer te levar também. Deus continuou. Falou sobre o oceano, sobre como colocou limites para ele, dizendo: até aqui você pode vir e não mais adiante. Falou sobre a neve, sobre o gelo, sobre as constelações no céu. Falou sobre o leão que ruge procurando sua presa, sobre o corvo que procura comida para seus filhotes. Falou sobre as cabras selvagens que dão à luz nas rochas, sobre o jumento selvagem que vaga livre pelo deserto. Falou sobre o boi selvagem que não aceita servir ao homem, sobre a avestruz que abandona seus ovos na areia mas corre mais rápido que um cavalo. Falou sobre o cavalo de guerra que não teme a batalha, que ri do perigo, que se lança contra as lanças. Falou sobre o falcão que voa alto por instinto, sobre a águia que constrói seu ninho em lugares inacessíveis. Cada exemplo da criação era um sermão sobre a sabedoria, o poder e a providência de Deus. Cada detalhe revelava um Criador que se importa com coisas que nós consideraríamos insignificantes. Se Deus cuida de alimentar os corvos, se Ele sabe quando uma cabra selvagem está dando à luz em uma montanha distante, se Ele programou nos instintos dos animais comportamentos complexos e perfeitos, quanto mais Ele não se importa com você, quanto mais Ele não está ciente de cada lágrima que você derrama,
de cada dor que você sente, de cada luta que você enfrenta. Jó ficou em silêncio. Depois de todos aqueles capítulos defendendo sua inocência, explicando seu sofrimento, questionando a justiça divina, de repente ele não tinha mais palavras. E quando Deus perguntou: aquele que discute com o Todo-Poderoso vai repreendê-lo? Que responda a Deus quem o acusa. Jó só conseguiu dizer: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Até 2 vezes, mas não direi mais nada. Isso não era covardia, era humildade. Era reconhecimento. Era Jó percebendo que estava falando sobre coisas que não entendia completamente, que estava questionando decisões de um Deus cuja sabedoria ultrapassa infinitamente a compreensão humana. Ele não estava negando sua dor. Não estava dizendo que suas perguntas eram erradas. Estava reconhecendo que havia chegado ao limite do que sua mente finita podia compreender e que precisava confiar mesmo sem entender. E aqui está uma verdade libertadora para você hoje. Está tudo bem admitir que você não tem todas as respostas. Está tudo bem chegar no limite do seu entendimento e simplesmente confiar. Você não precisa decifrar todos os mistérios de Deus. Você não precisa entender cada detalhe do plano dele. Você só precisa conhecê-lo o suficiente para confiar nele. E conhecer a Deus não vem de ter todas as respostas teológicas corretas. Conhecer a Deus vem de encontros reais com ele, de momentos onde ele se revela e você se rende. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele continuou falando, dessa vez com exemplos ainda mais impressionantes. Falou sobre criaturas poderosas que nenhum homem conseguia dominar. Falou sobre o Behemoth, uma criatura de força tremenda, com ossos como tubos de bronze e membros como barras de ferro. Uma criatura tão poderosa que só seu Criador poderia controlá-la. E então falou sobre o Leviatã, uma criatura ainda mais aterrorizante, que ninguém ousava despertar. Deus descreveu essa criatura em detalhes. Suas escamas eram como escudos impenetráveis. Seu hálito acendia carvões. De sua boca saíam labaredas de fogo. Fumaça subia de suas narinas como de uma panela fervente. Sua força era tremenda, seu coração duro como pedra. Alguns estudiosos debatem se essas criaturas eram literais ou simbólicas, se eram dinossauros ou hipopótamos e crocodilos gigantes, ou algo completamente diferente. Mas o ponto de Deus não era dar uma aula de zoologia. O ponto era mostrar: existem criaturas que eu criei, que você não consegue controlar, que você não consegue domar, que você nem ousaria enfrentar. E se você não consegue lidar com coisas que eu criei, como você pretende questionar como eu lido com o universo inteiro? E então veio a pergunta final, a pergunta que calou tudo. Quem me confrontou para que eu o recompensasse? Tudo o que há debaixo do céu me pertence. Deus estava dizendo: Jó, você não tem direitos a reivindicar diante de mim. Tudo que você tem, tudo que você já teve, tudo que você é, vem de mim. Sua vida é um presente. Sua existência é graça. Você não me deve nada. Eu não lhe devo nada. Tudo é minha misericórdia, minha bondade, minha generosidade. E se eu dei e depois tirei, isso está dentro da minha soberania. Não porque eu seja cruel, mas porque eu sou Deus, e você não é. Essas palavras podem soar duras aos nossos ouvidos modernos. Vivemos em uma cultura que valoriza direitos individuais, autonomia pessoal, justiça distributiva. A ideia de que Deus não nos deve nada parece ofensiva, mas é libertadora quando você realmente entende. Porque se Deus não nos deve nada, então tudo o que temos é presente e merecido. Cada respiração é graça. Cada manhã é misericórdia nova. Cada bênção é bondade imerecida. E quando algo é tirado, não é Deus sendo injusto. É Deus exercendo seu direito sobre o que sempre foi dele. Jó finalmente entendeu. E sua resposta foi uma das declarações mais profundas já registradas. Ele disse: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você perguntou: quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? E certamente falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Você disse: escute agora, e eu falarei. Vou questioná-lo, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito.
Mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa última frase é poderosa. Jó disse que antes ele tinha ouvido sobre Deus. Tinha conhecimento de segunda mão. Tinha informação, doutrina, teologia. Mas agora ele tinha visto a Deus. Tinha experimentado um encontro pessoal e direto. E esse encontro mudou tudo. Conhecimento sobre Deus é importante, mas conhecer a Deus pessoalmente é transformador. Você pode saber tudo sobre Deus e ainda assim estar longe dele. Ou pode não ter muita teologia formal, mas ter intimidade real. E intimidade sempre vence conhecimento teórico. Jó se arrependeu. Mas do que exatamente? Ele não havia cometido os pecados que seus amigos acusaram. Deus mesmo já havia dito que Jó era íntegro. Então do que Jó estava se arrependendo? Ele estava se arrependendo de ter falado sobre coisas que não entendia, de ter questionado a sabedoria de Deus, de ter, mesmo que inconscientemente, colocado sua própria justiça acima da justiça divina, de ter exigido respostas de Deus como se Deus lhe devesse satisfações. Não porque essas perguntas fossem necessariamente pecado, mas porque agora, depois de ver quem Deus realmente é, Jó percebeu como eram pequenas suas perspectivas. E você? Quantas vezes você ficou preso em suas perguntas sem perceber que a resposta que precisava não era informação, mas transformação? Quantas vezes você exigiu que Deus explicasse seus caminhos, quando o que você realmente precisava era experimentar sua presença? Quantas vezes você ficou tão focado no porquê que perdeu de vista o quem? Deus nem sempre explica o que ele está fazendo, mas ele sempre revela quem ele é para quem está disposto a ver. O encontro de Jó com Deus mudou tudo. Não mudou suas circunstâncias ainda. Ele continuava sentado nas cinzas com o corpo coberto de feridas. Mas mudou seu coração. Mudou sua perspectiva. Mudou seu relacionamento com Deus. Antes Jó servia a Deus e era abençoado. Agora Jó conhecia a Deus de forma profunda, íntima, pessoal. Antes, Jó tinha religião. Agora Jó tinha relacionamento. E essa diferença é tudo. Muitas pessoas passam a vida inteira frequentando igreja, lendo a Bíblia, orando, servindo, mas nunca realmente encontram a Deus. Eles sabem sobre Ele, mas não o conhecem. Eles têm informação, mas não têm intimidade. E quando a provação vem, quando o sofrimento chega, essa fé superficial desmorona. Porque fé baseada em bênçãos acaba quando as bênçãos acabam. Mas fé baseada em quem Deus é, sobrevive a qualquer tempestade. Jó aprendeu que Deus é maior que suas perguntas. Aprendeu que a soberania de Deus não precisa da aprovação humana. Aprendeu que confiar não significa entender, significa se render. Aprendeu que a adoração verdadeira não é sobre receber, é sobre reconhecer. Reconhecer quem Deus é. Reconhecer que Ele é digno independente das circunstâncias. Reconhecer que seus caminhos são mais altos que nossos caminhos e seus pensamentos mais altos que nossos pensamentos. E no processo de aprender tudo isso, Jó foi transformado. A dor não desapareceu imediatamente. As feridas não foram curadas naquele momento. Os filhos não voltaram à vida. Mas algo mais profundo aconteceu. Jó foi de conhecer sobre Deus para conhecer a Deus. Foi de ter fé em bênçãos para ter fé no abençoador. Foi de adorar pelo que recebia para adorar por quem Deus é. E essa transformação interna era mais valiosa que tudo que ele havia perdido. Porque aqui está a verdade. Você pode perder tudo nesta vida e ainda ter tudo se tiver a Deus. Mas você pode ter tudo nesta vida e não ter nada se não tiver a Deus. Jó tinha aprendido isso da forma mais difícil possível. E agora, depois de todo aquele sofrimento, depois de todas aquelas perguntas sem resposta, depois de todo aquele silêncio divino, depois de finalmente ouvir a voz de Deus, Jó estava em um lugar espiritual que nunca tinha estado antes. Ele conhecia a Deus de verdade. E esse conhecimento era suficiente, mesmo sem respostas para todas as suas perguntas. Curtiu o que você está ouvindo? Então deixa aquele like, se inscreve e compartilha essa mensagem com quem precisa. A jornada através do sofrimento havia refinado Jó. Não tinha sido fácil, não tinha sido rápido, não tinha vindo com explicações claras, mas tinha produzido algo precioso.
uma fé purificada, uma perspectiva transformada, um relacionamento aprofundado. E agora Jó estava prestes a descobrir que Deus não havia esquecido dele, que todo aquele sofrimento tinha um propósito que ele ainda não podia ver completamente, que a restauração estava chegando. Mas ela seria diferente do que ele esperava, mais profunda do que ele imaginava, e revelaria aspectos do caráter de Deus que ele nunca tinha conhecido antes. Depois que Jó se rendeu à grandeza de Deus, depois que ele reconheceu sua pequenez diante do Criador, depois que ele declarou que agora via a Deus e não apenas ouvia sobre ele, algo extraordinário aconteceu. Deus virou-se para os 3 amigos de Jó, aqueles que haviam passado todos aqueles dias acusando, julgando, condenando um homem inocente. E a voz de Deus veio carregada de indignação. Ele disse a Elifaz: "Estou irado com você e com seus 2 amigos, porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó." Pare um momento e absorva isso. Deus chamou Jó de servo. Depois de tudo que aconteceu, depois de todos os questionamentos que Jó fez, depois de todas as palavras duras que ele proferiu na dor, Deus ainda o chamava de servo. Ainda o honrava. Ainda o reconhecia como seu. Porque Deus não se ofende com honestidade. Deus não rejeita quem grita sua dor. Deus não abandona quem questiona em meio ao sofrimento. Mas Deus fica irado com quem julga precipitadamente, com quem usa teologia como arma, com quem machuca feridas em vez de curá-las. Os amigos de Jó pensavam que estavam defendendo a Deus com suas acusações. Pensavam que estavam sendo fiéis ao explicar o sofrimento de Jó como castigo divino. Pensavam que estavam do lado certo da questão, mas estavam completamente errados, porque eles haviam transformado Deus em uma fórmula matemática. Haviam reduzido o mistério divino a uma equação simples. Pecado resulta em sofrimento, justiça resulta em bênção. E quando Jó não se encaixava nessa fórmula, em vez de questionarem a fórmula, eles questionaram Jó. Em vez de terem compaixão, tiveram julgamento. Em vez de consolar, acusaram. E aqui está uma lição poderosa para todos nós hoje. Quantas vezes você foi como os amigos de Jó? Quantas vezes você viu alguém sofrendo e assumiu que a pessoa havia feito algo errado? Quantas vezes você ofereceu julgamento quando deveria ter oferecido abraço? Quantas vezes sua teologia certinha machucou alguém que só precisava de amor? Porque é fácil ter todas as respostas quando não somos nós no meio do sofrimento. É fácil explicar a dor alheia com teorias bem construídas. Mas quando a dor é sua, quando o sofrimento rasga sua própria carne, você descobre que as fórmulas prontas não funcionam. Deus então instruiu os 3 amigos a fazerem algo específico. Eles deveriam pegar 7 novilhos e 7 carneiros, ir até Jó e oferecer holocaustos por si mesmos. E então Jó oraria por eles, e Deus aceitaria a oração dele para não tratá-los conforme mereciam por sua loucura. Pense na humilhação desse momento para aqueles homens. Eles que se consideravam sábios, que haviam passado dias ensinando e repreendendo, agora tinham que ir até aquele homem que julgaram e pedir que ele intercedesse por eles. Eles que acusaram Jó de pecado oculto agora descobriam que eram eles os que precisavam de perdão. E Jó? Como você acha que ele se sentiu quando seus amigos chegaram com os animais para o sacrifício? Será que ele se deliciou com a vingança? Será que esfregou na cara deles que estavam errados e ele certo? Será que os humilhou como eles o haviam humilhado? A Bíblia não registra uma única palavra de represália. Jó simplesmente orou por eles. Mesmo depois de tudo que fizeram, mesmo depois de todas as acusações injustas, mesmo depois de todo o sal que jogaram em suas feridas, Jó orou. Ele intercedeu pelos amigos que o feriram. E foi exatamente nesse momento, enquanto Jó estava orando pelos amigos, que a restauração começou. Não antes. Não quando Jó se arrependeu. Não quando Jó teve o encontro com Deus. Mas quando Jó orou por aqueles que o machucaram. A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. Há algo profundamente poderoso nisso. Deus esperou até que Jó demonstrasse perdão, até que seu coração estivesse livre de amargura, até que ele abençoasse aqueles que o amaldiçoaram, porque Deus não queria apenas restaurar as circunstâncias de Jó,
Deus queria restaurar o coração dele. Você consegue fazer isso? Consegue orar por quem te machucou? Consegue abençoar quem te amaldiçoou? Consegue interceder por quem te julgou injustamente? Porque essa é a marca de uma transformação verdadeira. Quando você deixa de querer vingança e passa a desejar reconciliação. Quando você para de guardar rancor e começa a liberar perdão. Quando você escolhe abençoar mesmo tendo todo o direito de amaldiçoar. Jó havia passado pelo fogo do sofrimento e saído purificado. E uma das evidências dessa purificação era sua capacidade de perdoar. E então a restauração veio como uma onda. A Bíblia diz que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Dobro. Não apenas recuperou o que perdeu, mas recebeu em dobro. Ele que tinha 7.000 ovelhas agora tinha 14.000. Ele que tinha 3.000 camelos agora tinha 6.000. Ele que tinha 500 juntas de bois agora tinha 1.000. Ele que tinha 500 jumentas agora tinha 1.000. Tudo em dobro. E não foi um processo lento e gradual. Foi uma restauração sobrenatural, rápida, abundante. Mas aqui está algo importante que você precisa entender. A restauração de Jó não veio para provar que a teologia dos amigos estava certa. Não foi Deus dizendo que se você for fiel eventualmente será recompensado materialmente. Porque se fosse isso, a mensagem seria que Jó sofreu porque pecou e foi restaurado porque se arrependeu. Mas não foi isso. Jó sofreu porque Deus confiava nele. Jó foi testado porque sua fé era genuína. E Jó foi restaurado porque Deus é gracioso e soberano, não porque Jó ganhou ou mereceu. A restauração não foi apenas material. Jó também recebeu novos filhos. 7 filhos e 3 filhas. Exatamente o mesmo número que tinha antes. E aqui a gente precisa pausar e ser sensível. Porque esses novos filhos não substituíram os que morreram. Um filho não substitui outro. Uma filha não apaga a dor da perda de outra. Jó carregou a memória daqueles primeiros 10 filhos pelo resto de sua vida. Cada vez que olhava para os novos filhos, provavelmente se lembrava dos que se foram. Mas Deus, em sua misericórdia, deu a Jó razões novas para viver, novas vidas para amar, nova esperança para o futuro. E algo lindo aconteceu. A Bíblia faz questão de mencionar que em toda a terra não havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. Não apenas bonitas fisicamente, mas o hebraico sugere beleza de caráter, de espírito. E Jó fez algo revolucionário para aquela época. Ele deu herança para suas filhas junto com seus filhos. Isso era completamente inédito naquela cultura. Mulheres não herdavam. Mas Jó quebrou essa tradição. Talvez porque o sofrimento o havia tornado mais sensível à injustiça. Talvez porque perder suas primeiras filhas o fez valorizar mais as novas. Talvez porque encontrar a Deus de verdade o transformou em alguém que enxergava valor onde a sociedade não via. Todos os irmãos e irmãs de Jó vieram visitá-lo. Todas as pessoas que o conheciam antes vieram até ele. E fizeram uma grande festa. Comeram juntos, celebraram juntos. E cada pessoa trouxe um presente. Todos deram a ele uma peça de prata e um anel de ouro. Era um gesto de solidariedade, de restauração comunitária, de reconhecimento de que ele não merecia o que passou. Aquelas pessoas que talvez tivessem se afastado durante o sofrimento, que talvez tivessem tido medo de se aproximar, agora estavam de volta. Porque é assim que funciona muitas vezes. No sofrimento você descobre quem realmente se importa. Mas na restauração, todos querem estar presentes. A vida de Jó continuou. Ele viveu mais 140 anos depois de tudo isso. Viu seus filhos crescerem, casarem, terem filhos. Viu seus netos crescerem e também terem filhos. Viu seus bisnetos. Viu 4 gerações. Imagine a riqueza disso. Imagine ser tão abençoado que você vê as consequências da sua fé reverberando através de gerações. Imagine poder olhar para trás no final da vida e ver que aquele período de sofrimento, por mais terrível que tenha sido, não definiu sua história. Foi apenas um capítulo difícil em uma história maior de fidelidade e restauração. E a Bíblia termina dizendo que Jó morreu velho e farto de dias. Farto não significa apenas que viveu muito, mas que viveu plenamente. Que aproveitou cada dia que Deus lhe deu. Que sua vida teve significado, propósito, valor.
que ele não apenas sobreviveu, mas prosperou, que o final foi melhor que o começo, não apenas em bens materiais, mas em profundidade espiritual, em sabedoria, em conhecimento de Deus. Agora vem a pergunta que você precisa responder para si mesmo. O que essa história significa para você hoje? Porque a história de Jó não está na Bíblia apenas para nos impressionar com o sofrimento extremo de um homem antigo. Está lá para nos ensinar verdades eternas sobre Deus, sobre fé, sobre sofrimento, sobre restauração. Está lá para nos dar esperança quando estamos no meio da nossa própria jornada de dor. Se você está sofrendo agora, a história de Jó te diz que seu sofrimento não é abandono de Deus. Pode ser o oposto. Pode ser Deus confiando em você como confiou em Jó. Pode ser Deus permitindo que você seja refinado porque vê algo precioso em você que precisa ser purificado. Pode ser Deus preparando você para uma restauração que você ainda não consegue imaginar. O sofrimento não é o fim da sua história. É apenas um capítulo difícil em uma narrativa maior que Deus está escrevendo. Se você está questionando a Deus agora, a história de Jó te diz que está tudo bem. Deus é grande o suficiente para lidar com suas perguntas, suas dúvidas, sua raiva. Ele prefere sua honestidade bruta à sua religiosidade falsa. Pode gritar, pode chorar, pode derramar sua alma diante dele. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te abandonar. Ele vai te encontrar no meio da sua dor e se revelar de formas que você nunca experimentou antes. Se você está sendo julgado por outros no meio do seu sofrimento, a história de Jó te diz que Deus vê a verdade. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece seu coração. E no tempo certo, ele vai defender sua causa. Você não precisa se justificar diante de quem te acusa. Você não precisa provar sua inocência para quem já decidiu te condenar. Apenas mantenha sua integridade e confie que Deus é seu advogado. Se você está esperando por restauração, a história de Jó te diz que Deus não esqueceu de você. A restauração pode não vir quando você espera ou da forma que você imagina. Pode demorar mais do que você gostaria, pode ser diferente do que você planejou, mas virá. Porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus não desperdiça seu sofrimento. Ele vai usar tudo, até mesmo a dor, para o bem daqueles que o amam. E aqui está a conexão mais profunda de todas. A história de Jó aponta para uma história maior. Aponta para Jesus Cristo. Jó foi um homem íntegro que sofreu sem culpa. Jesus foi o homem perfeito que sofreu sem pecado. Jó perdeu tudo temporariamente. Jesus esvaziou-se de tudo voluntariamente. Jó foi restaurado depois de seus sofrimentos. Jesus ressuscitou depois de sua morte. Jó recebeu o dobro do que tinha. Jesus foi exaltado acima de todo nome. Jó viveu uma vida longa e morreu farto de dias. Jesus vive para sempre e nos oferece vida eterna. A diferença é que Jó sofreu para provar que sua fé era genuína. Jesus sofreu para tornar nossa fé possível. Jó foi testado para a glória de Deus. Jesus foi crucificado para a salvação nossa. Jó passou pelo vale da sombra da morte. Jesus venceu a morte definitivamente. Jó é um exemplo de fé perseverante. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jó nos inspira. Jesus nos salva. E isso muda tudo. Porque quando você está no meio do sofrimento, quando parece que Deus está silencioso, quando a dor é grande demais para suportar, você pode olhar para a cruz e saber que Deus entende. Ele não está distante observando sua dor com indiferença. Ele entrou na dor. Ele se tornou um de nós. Ele experimentou rejeição, traição, abandono, sofrimento físico e espiritual. Ele conhece sua dor intimamente. E porque ele venceu, você também pode vencer. A história de Jó nos ensina que podemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A história de Jesus nos mostra que Deus é digno dessa confiança porque Ele mesmo pagou o preço mais alto por nosso bem. A história de Jó nos dá esperança de restauração temporal. A história de Jesus nos dá certeza de redenção eterna. A história de Jó nos encoraja a perseverar. A história de Jesus nos capacita a perseverar através do Espírito Santo que Ele enviou. Então hoje, onde quer que você esteja na sua jornada, saiba disso. Deus não terminou com você.
O capítulo difícil que você está vivendo não é o último capítulo. A dor que você sente hoje não terá a palavra final. O sofrimento está moldando você, não destruindo você. As lágrimas que você chora hoje vão regar as sementes de uma colheita futura. A noite escura que você enfrenta vai dar lugar a um amanhecer glorioso, porque o Deus de Jó é seu Deus. O Deus que restaurou é o Deus que restaura. O Deus que nunca abandonou Jó nunca vai abandonar você. E enquanto você espera pela sua restauração, enquanto caminha pelo seu vale, enquanto enfrenta seus próprios questionamentos e dores, lembre-se, sua fé está sendo refinada como ouro. Você vai sair desse processo mais forte, mais profundo, mais íntimo com Deus. Você vai poder dizer como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E esse conhecimento, essa intimidade, esse encontro real com Deus, vale mais que tudo que você perdeu no caminho. A restauração de Jó não foi apenas sobre recuperar bens materiais. Foi sobre descobrir que Deus é suficiente. Foi sobre aprender que conhecer a Deus é melhor que ter todas as respostas. Foi sobre experimentar que a presença divina é mais valiosa que qualquer bênção divina. E isso é o que Deus quer fazer em você também. Ele quer que você o conheça, não apenas conheça sobre ele. Quer que você o experimente, não apenas acredite nele teoricamente. Quer que você tenha intimidade real, não apenas religiosidade formal. E quando você chegar lá, quando você finalmente vir a Deus com seus próprios olhos, quando você passar de conhecimento de segunda mão para a experiência de primeira mão, tudo vai mudar. Suas prioridades vão mudar. Seus valores vão mudar. Sua perspectiva vai mudar. O que antes parecia importante vai perder o brilho. O que antes você ignorava vai ganhar significado. Você vai entender que nada, absolutamente nada nesta vida vale mais que conhecer a Cristo. E essa transformação interior é a verdadeira restauração. Porque você pode ter tudo e estar vazio, ou pode perder tudo e estar completo. Pode ser rico materialmente e pobre espiritualmente, ou pode ser pobre materialmente e rico em fé. Pode ter sucesso aos olhos do mundo e ser um fracasso aos olhos de Deus. Ou pode ser desprezado pelo mundo e ser precioso para Deus. O que importa não é o que você tem, mas quem você conhece. Não é o que você conquistou, mas em quem você confia. Não é o que você acumulou, mas como você ama. Jó aprendeu essas lições da forma mais difícil possível. Mas ele aprendeu. E quando Deus o restaurou, ele não voltou a ser quem era antes. Ele se tornou alguém melhor, alguém mais sábio, alguém mais compassivo, alguém mais humilde, alguém mais profundo. O sofrimento o havia transformado. E essa transformação era mais valiosa que toda a riqueza que ele recuperou. Então hoje eu te encorajo. Não desperdice seu sofrimento. Não deixe que a dor seja apenas dor. Deixe que ela te transforme. Deixe que ela te aproxime de Deus. Deixe que ela te torne mais compassivo com quem sofre. Deixe que ela te ensine a depender completamente da graça divina. Deixe que ela refine seu caráter, purifique sua fé, aprofunde sua confiança. Porque quando a restauração vier, e ela vai vir, você não vai apenas recuperar o que perdeu. Você vai se tornar quem Deus sempre quis que você fosse. A história de Jó termina bem. Sua história também vai terminar bem. Talvez não da forma que você imagina, talvez não no tempo que você espera, mas vai terminar bem. Porque você serve a um Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Um Deus que transforma cinzas em beleza, luto em alegria, desespero em esperança. Um Deus que é especialista em restauração, em renovação, em recomeços. Um Deus que nunca desiste de você, mesmo quando você quer desistir de tudo. Se esta mensagem trouxe esperança ao seu coração, deixa aquele like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E conta nos comentários o que mais tocou você nessa história de Jó. Confie, persevere, espere. A restauração está chegando. E quando ela vier, você vai olhar para trás e ver que tudo, até mesmo a dor, tinha um propósito no plano perfeito de Deus. Chegamos ao final dessa jornada. Caminhamos juntos pelas páginas mais intensas de sofrimento e fé, já registradas na história humana.
Vimos um homem perder tudo em questão de horas. Vimos feridas que não eram apenas físicas, mas profundas na alma. Vimos questionamentos honestos, lágrimas reais, dor que não tinha explicação fácil. Mas também vimos algo que desafia toda a lógica humana. Fé que resiste quando tudo desmorona. Adoração que brota mesmo quando não há motivo aparente para louvar. Confiança que permanece firme quando Deus parece silencioso. A história de Jó não é apenas sobre um homem antigo que viveu em uma terra distante chamada Uz. É sobre cada um de nós. É sobre aqueles momentos em que a vida não faz sentido. Quando oramos, e parece que nossas palavras batem no teto e voltam vazias. Quando fazemos tudo certo, e ainda assim, tudo dá errado. É sobre aquelas noites em que você chora sozinho no quarto perguntando onde Deus está. É sobre aquelas manhãs em que você acorda e por um breve segundo esquece que algo terrível aconteceu, até que a memória volta e a dor se instala novamente no peito como um peso impossível de carregar. Jó nos ensinou que fé verdadeira não é ausência de dúvidas. Não é ter todas as respostas arrumadas em caixinhas teológicas perfeitamente organizadas. Não é sorrir através das lágrimas fingindo que está tudo bem quando claramente não está. Fé verdadeira é continuar caminhando mesmo quando o chão desaparece sob seus pés. É segurar a mão de Deus, mesmo quando você não consegue sentir que Ele está segurando a sua. É adorar não porque você entende o que Ele está fazendo, mas porque você confia em quem Ele é. Nós vimos Jó sentado nas cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica, cercado por amigos que o acusavam ao invés de consolá-lo. Vimos um homem que tinha todos os motivos para desistir, mas escolheu perseverar. Que tinha todas as razões para amaldiçoar a Deus, mas decidiu bendizer. Que poderia ter se rendido ao desespero, mas manteve acesa uma chama pequena de esperança que recusava se apagar. E essa chama, por menor que fosse, foi suficiente. Porque Deus não precisa de grandes chamas. Ele pode trabalhar com um pavio que fumega, com uma brasa quase apagada, com a menor centelha de fé. Vimos Jó questionar, gritar, chorar, exigir respostas. E vimos Deus não se ofender com nenhuma dessas coisas. Porque Deus não é frágil como nós pensamos. Ele não tem um ego que precisa ser protegido. Ele não fica abalado quando gritamos nossa dor para Ele. Pelo contrário, Ele prefere nossa honestidade brutal à nossa religiosidade hipócrita. Ele quer que tragamos nossa dor verdadeira, não uma versão editada e socialmente aceitável dela. Ele quer nosso coração quebrado, não nossa performance religiosa. E então vimos o encontro. Aquele momento em que Deus falou do meio do redemoinho e Jó ficou sem palavras. Não porque Deus respondeu todas as suas perguntas, mas porque Deus revelou quem Ele é. E conhecer a Deus de verdade mudou tudo para Jó. Ele passou de "eu ouvia falar de ti" para "agora meus olhos te veem". Passou de conhecimento de segunda mão para experiência pessoal. Passou de religião para relacionamento. E essa transformação foi mais valiosa que qualquer resposta que ele poderia ter recebido. Vimos a restauração chegar. Não quando Jó mereceu, porque ele já era íntegro desde o início. Não quando ele parou de questionar, porque suas perguntas eram legítimas. Mas quando ele orou pelos amigos que o machucaram. Quando seu coração estava livre de amargura. Quando ele demonstrou que o sofrimento não o havia tornado uma pessoa amarga, mas alguém capaz de abençoar mesmo tendo sido ferido. A restauração veio em dobro. Mais propriedades, mais animais, novos filhos, saúde recuperada, anos de vida adicionados. Mas a verdadeira restauração não estava nas coisas externas. Estava no coração transformado de Jó. E agora você, que ouviu toda essa história, precisa fazer algumas perguntas a si mesmo. Onde você está na sua própria jornada? Talvez você esteja no capítulo inicial, onde tudo está indo bem e você nem imagina que uma tempestade pode estar se aproximando. Se for esse o caso, aproveite as bênçãos, mas construa sua fé em fundamento sólido. Não baseie seu relacionamento com Deus no que Ele te dá, mas em quem Ele é. Porque bênçãos vêm e vão. Circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez você esteja no meio da tempestade, como Jó estava. Perdeu algo precioso, alguém que amava,
Alguma coisa que parecia essencial para sua felicidade. Está com o corpo ou a alma ferida, ou ambos. Está fazendo perguntas que não têm respostas fáceis. Está cercado por pessoas que não entendem sua dor, que oferecem conselhos simplistas para problemas complexos. Se você está aí, quero que saiba que não está sozinho. Jó caminhou por esse vale antes de você. Jesus também caminhou. E eles emergiram do outro lado. Você também vai emergir. Talvez você esteja no momento do encontro, quando Deus está se revelando de formas novas. Quando você está começando a ver além das suas circunstâncias. Quando algo está mudando dentro de você, mesmo que nada tenha mudado ao seu redor ainda. Quando você está tendo vislumbres da grandeza de Deus que fazem suas perguntas parecerem menores. Se você está nesse lugar, abrace isso. Não resista. Deixe que Deus transforme sua perspectiva. Deixe que Ele expanda sua visão. Deixe que o encontro com Ele mude você de dentro para fora. Ou talvez você esteja esperando pela restauração. Já passou pela dor. Já teve o encontro com Deus. Já foi transformado internamente. Mas as circunstâncias externas ainda não mudaram. Você está vivendo com a promessa, mas não com a realidade ainda. Está no intervalo entre a semente plantada e a colheita. Está no tempo de espera que parece não terminar nunca. Se esse é o seu lugar, continue esperando. Continue confiando. Continue acreditando. Porque a restauração de Deus pode demorar, mas sempre vem. E quando vem, é melhor do que você imaginou. A história de Jó nos lembra que Deus não desperdiça nada. Nem uma lágrima que você chorou. Nem uma noite que você passou em claro. Nem uma oração que pareceu não ser ouvida. Nenhum momento de dor que pareceu sem propósito. Tudo está sendo usado. Tudo está sendo tecido em um propósito maior que você ainda não consegue ver completamente. Mas vai ver. No tempo certo você vai olhar para trás e entender. Vai ver como Deus estava trabalhando mesmo quando parecia ausente. Vai perceber como Ele estava te carregando mesmo quando você achava que estava sozinho. Vai reconhecer sua mão mesmo nos momentos mais escuros. E mais importante que qualquer outra coisa, a história de Jó nos aponta para Jesus. Jó foi um homem justo que sofreu sem culpa. Jesus foi o homem perfeito que sofreu sem pecado. Jó perdeu tudo temporariamente. Jesus esvaziou-se de tudo voluntariamente. Jó clamou a Deus do meio da dor. Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Jó foi restaurado depois do sofrimento. Jesus ressuscitou depois da morte. Jó viveu uma vida longa e morreu farto de dias. Jesus vive para sempre e nos oferece vida eterna. A diferença é que Jó foi testado para provar que sua fé era genuína. Jesus foi à cruz para tornar nossa fé possível. Jó sofreu e nós aprendemos com seu exemplo. Jesus sofreu e nós somos salvos por seu sacrifício. Jó nos inspira a perseverar. Jesus nos capacita a perseverar através do Espírito Santo. Jó é um herói da fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E por isso, quando você olha para sua própria dor, quando enfrenta seu próprio vale da sombra da morte, você pode saber que não está sozinho. Jesus já esteve lá. Ele conhece cada tipo de sofrimento humano. Ele experimentou rejeição, traição, dor física, angústia espiritual, abandono. Ele entende você. E Ele está com você agora. Então, onde quer que você esteja hoje, qualquer que seja o capítulo da sua história que você está vivendo, quero te dizer algumas palavras finais antes de orarmos juntos. Primeiro, não desista. Não importa quão escura seja a noite, amanhã vai chegar. Não importa quão pesada seja a cruz, você não está carregando sozinho. Não importa quão profundo seja o vale, há um caminho de saída. Continue caminhando. Continue confiando. Continue acreditando. Segundo, seja honesto com Deus. Não esconda sua dor, sua raiva, suas dúvidas. Traga tudo para Ele. Grite se precisar gritar. Chore se precisar chorar. Questione se precisar questionar. Deus aguenta. Ele é grande o suficiente para lidar com sua honestidade. E Ele prefere seu coração quebrado, mas sincero, ao seu coração inteiro, mas falso. Terceiro, perdoe quem te machucou.
Assim como Jó orou pelos amigos que o feriram, libere aqueles que te causaram dor. Não porque eles merecem, mas porque você merece ser livre. A amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Solte. Perdoe. Deixe Deus cuidar da justiça. Sua responsabilidade é perdoar. Quarto, procure a Deus, não apenas respostas. As respostas podem nunca vir, ou podem vir tarde demais para fazer sentido agora. Mas Deus está disponível sempre. E conhecê-lo é melhor que entender tudo. Ter sua presença é mais valioso que ter todas as explicações. Busque o Consolador, não apenas o consolo. Busque o Curador, não apenas a cura. Busque o Doador, não apenas os presentes. Quinto, confie no processo. Deus está te refinando como ouro. Está removendo impurezas, está fortalecendo sua fé, está aprofundando seu caráter. E quando ele terminar, você vai sair desse fogo mais precioso do que entrou. Vai emergir mais forte, mais sábio, mais compassivo, mais parecido com Cristo. O processo é doloroso, mas o resultado vale a pena. Agora eu quero te convidar para um momento especial. Se você estiver ouvindo isso enquanto faz outra coisa, pare por alguns minutos. Se estiver em um lugar seguro, feche os olhos. Respire fundo. Coloque uma mão sobre o coração. Sinta ele batendo. Isso é vida. É presente de Deus. E agora vamos juntos levar tudo o que estamos sentindo, tudo o que estamos vivendo, toda a nossa dor e toda a nossa esperança, para a presença daquele que nunca nos abandona. Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti agora não com palavras bonitas ou orações decoradas, mas com nosso coração verdadeiro. Chegamos quebrados, cansados, muitas vezes confusos. Assim como Jó se apresentou diante de Ti nas cinzas, nós nos apresentamos agora onde quer que estejamos. Alguns de nós estão no meio da tempestade, Senhor. Perderam algo precioso, alguém amado, alguma coisa essencial. A dor é grande demais para palavras. O vazio parece impossível de preencher. Estamos fazendo perguntas que não têm respostas fáceis. Então pedimos, não necessariamente explicações, mas Tua presença. Não precisamos entender tudo. Precisamos saber que Tu estás conosco. Vem nos encontrar no meio da nossa dor, Senhor. Assim como encontraste Jó, encontra-nos também. Para aqueles que estão esperando pela restauração, que já passaram pela dor, mas ainda não viram o resultado, que plantaram, mas ainda não colheram, dá paciência, Senhor. Dá perseverança. Renova a esperança deles a cada manhã. Lembra-os de que Tu és fiel, de que Tuas promessas não falham, de que a demora não é negação. Fortalece a fé deles enquanto esperam. Para aqueles que estão bem agora, que estão em uma temporada boa, dá gratidão, Senhor. Ajuda-os a não tomar as bênçãos como garantidas. Constrói neles uma fé que não depende de circunstâncias. Prepara-os para qualquer tempestade que possa vir, não porque Tu queres que sofram, mas porque Tu queres que estejam prontos. Senhor, pedimos cura. Cura para corpos doentes, para mentes cansadas, para emoções feridas, para relacionamentos quebrados. Cura do jeito que só Tu sabes fazer, que vai além de sintomas e toca a raiz do problema. Pedimos restauração. Tudo que foi roubado, tudo que foi perdido, tudo que foi destruído, pedimos que Tu restaures. Não necessariamente da mesma forma, mas de uma forma melhor, mais profunda, mais alinhada com Teu propósito. Pedimos perdão. Perdoa nossas dúvidas, nossos questionamentos amargos, as vezes que duvidamos do Teu amor, os momentos em que quisemos desistir. Ajuda-nos a perdoar também aqueles que nos machucaram, assim como Jó perdoou seus amigos. E acima de tudo, Senhor, pedimos que nos ajudes a Te conhecer de verdade. Não apenas saber sobre Ti, mas experimentar Tua presença. Não apenas ter informação teológica, mas intimidade real. Queremos poder dizer como Jó disse: antes eu Te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos Te veem. Revela-te a nós, Senhor. Mostra-nos quem Tu és de formas que nunca vimos antes. Transforma-nos através desse encontro. Que quando sairmos dessa temporada difícil, sejamos pessoas diferentes, mais parecidas com Cristo, mais cheias de compaixão, mais profundas na fé, mais firmes na esperança.
Obrigado porque tu nunca nos abandonas. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos o que estás fazendo, podemos confiar em quem tu és. Obrigado porque teus caminhos são mais altos que nossos caminhos e teus pensamentos mais altos que nossos pensamentos. Obrigado porque enviaste Jesus para caminhar conosco através de cada vale, para nos mostrar que há ressurreição depois da cruz, que há esperança depois do desespero, que há vida depois da morte. Que teu nome seja bendito nas bênçãos e nas provações, na alegria e na dor, na abundância e na escassez. Assim como Jó te bendisse mesmo quando perdeu tudo, ajuda-nos a fazer o mesmo. Porque tu és digno, sempre foi, sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você saiba, no mais profundo da sua alma, que não está sozinho. Que o mesmo Deus que sustentou Jó, através da provação mais intensa, está sustentando você agora. Que a história de Jó te dê esperança de que seu final também será melhor que seu começo. Que você possa descansar sabendo que Deus está escrevendo uma história linda através da sua vida, mesmo nos capítulos que parecem não fazer sentido agora. E que um dia, quando você olhar para trás, consiga ver a mão de Deus em cada detalhe, até mesmo nos mais dolorosos. Vá em paz. Vá com esperança. Vá sabendo que você é amado pelo Criador do Universo, e esse amor nunca vai te abandonar. Nunca.